caminho do meio. Então, é isso. Então, vai ser um papo muito bom. Na quarta também, 8 horas da manhã. Então, assim, eu falei, tem que estar disposto, não é fácil, mas a gente se prepara com muito carinho para fazer isso. E é isso, eu vou deixar um pouco essa live gravada, as outras também estão aí, mas logo mais eu vou tirar do perfil, vou compilar elas em outro lugar. E gratidão pela sua participação. Tempo, 4 horas? Isso. Bom dia. Bom dia, aqui. Agora melhorou. Tá na moagem, mas não caiu prata. Como é que é? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Bom dia, Bruno. Bom Bom dia, dia. Thiago. Bom dia, galera. Já muda?
Hoje não fiz nada que eu mandei ela. Bom dia, galera. O pessoal está chegando aí, mais alguns minutinhos a gente vai mergulhar. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês estejam bem, descansados. Hoje é uma aula bem leve, bem inspiradora. É uma parte do projetista capilar bem ligada à moda, bem ligada à percepção de beleza. É uma aula bem linda. Faz tempo que eu não dou esse conteúdo. É um conteúdo que eu escrevi uma vez não posso considerar um livro, mas hoje em dia seria um grande e-book, vamos dizer assim, um e-book de 70 páginas. Eu estou desde ontem até tentado a dar de presente para vocês. Ele foi um e-book bem top que eu fiz no passado, acho que uns 2 anos atrás. Eu estou há 12 horas assim, dou ou não dou, dou ou não dou, dou ou não dou. Tô assim, nessa tipo... nesse duelo. E eu acho que eu vou acabar dando, porque vocês estão aqui no 6º dia, né? Não é fácil acompanhar o Pietro. A maior objeção que eu escuto dos alunos e dos não alunos e dos seguidores é tipo, nossa, Pi, mano, você me sufoca, parece que me pressiona, parece que eu não vou conseguir. É incrível, todo mundo tem... Isso, na verdade, é uma coisa que eu vejo como elogio. Ele sempre vem como, sei lá, eu acho engraçado. A galera sempre vê isso como tipo um problema, sei lá. Ontem eu estava pensando, estava conversando com uma garota que foi minha aluna em São Luís e ela estava me dizendo, nossa, Pia, não estou dando conta. Eu já, assim, acho que ontem, né, eu abri a live falando disso, não sei se foi ontem ou antes de ontem que eu falei disso. Mas assim, como eu falei, vocês têm... Vamos ver se a gente consegue hoje gravar. Não sei se a Denise está na sala para tentar liberar o dela também. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no nosso 6º dia do intensivão do projetista capilar. Hoje a gente vai ter uma aula bem legal, bem interessante. Eu posso dizer que esse momento, o 6º dia, é o dia que o Criador, aparentemente, fez nós, os seres humanos. Então, é o dia que a gente vai falar sobre a individualidade, né? O tema dessa aula é inteligência visual, tá bom? Inteligência visual é o tema da nossa aula de hoje. O que é a inteligência visual, Pietro? Que inclusive a minha mama, da qual eu fui gerado, é a mestra mor da inteligência visual no nosso setor. Na minha opinião, na inteligência visual, a mama... Por isso que ontem eu coloquei um pedacinho de 2 lives. Quer dizer, 2 pedacinhos de uma live, né? Coloquei de presente para vocês lá, de bônus, eu fazendo uma live com ela, que verdadeiramente eu considero minha mãe a maior mestra de inteligência visual do setor de beleza atualmente. Não porque ela é a melhor professora ou a melhor profissional disso, mas é porque ela realmente estuda de verdade. Pensa alguém que estuda é minha mãe, cara. Minha mãe é tipo nerd. Gente, se eu gosto de conteúdo de estudar, eu sou filho dela. Você imagina como é que foi a minha infância com ela? Era 1000 graus, assim, né? Tanto que ela é professora, é mestra, dá aula em várias universidades, então ela é uma graça, é uma pessoa cheia de sensibilidade e tá lá para vocês verem depois um pouquinho da fala dela sobre inteligência visual, tá lá no grupo. Então, a inteligência visual, que é a 6ª aula, é o gênesis, né, da criação do espírito do projetista capilar. O projetista capilar, eu vou repetir, é o gênesis da criação do espírito, né, do projetista capilar.
não do espírito levando ao pé da letra espiritualmente, não isso, mas do espírito da sensibilidade, né? De captar as coisas. Sabe quando a gente fala assim, peguei o espírito da coisa, sabe assim? Peguei o espírito da coisa. Hoje é o dia de definitivamente pegar o espírito da coisa. E esse espírito do Gênesis da criação do projetista capilar, ele vem para a gente entender antes de qualquer assunto e antes de qualquer coisa, para a gente lembrar que vocês estão me vendo na tela? Como é que eu tô? Tá eu na tela? Tá todo mundo? Como tá isso? Só para eu entender. Cris, me dá Tá todo mundo, Pi. Tá todo mundo? Tá. Quer dizer, não sei se cabem todos, mas tem bastante gente aparecendo. Tá. Se vocês quiserem. Quer me autorizar, eu gravo aqui. Tá, como é que eu faço, Dê? Esqueci. Tem que clicar aí no nome e daí autorizar gravação. Tá, se vocês quiserem, vamos só fazer esse ajuste aqui. Se vocês quiserem, em cima da tela de vocês, do lado direito, não onde tem os participantes e o chat, dentro da tela preta, da tela cinza, tem um negocinho escrito Speaker View e tem um quadradinho. Tem um Speaker View. Se vocês clicarem no Speaker View, vocês vão ver a minha tela, eu maior. Então, vocês vão conseguir enxergar. Não sei se vocês conseguiram. Se alguém tiver dificuldade, na tela do lado de cima, do lado direito, tem um lugar escrito Speaker View. Um lugar onde tem uns quadradinhos aí. Aí você clica e aí você vai ver a tela cheia. Tá bom? Acho que deu certo, né? Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, o tema da aula de hoje, que é a inteligência visual, nós vamos, então, mergulhar no gênesis da criação, no espírito do projetista capilar, né? Em captar o espírito da coisa, captar como a coisa funciona. E entender que, apesar da profissão de cabeleireiro, e não tem nenhum problema com isso, apesar da gente, às vezes, pelo menos nas antigas gerações, não sei como isso é hoje, mas apesar da gente aprender muito em bonecas, e apesar da gente estar acostumado a lidar com a nossa cliente mais com o cabelo dela, né, ou para quem faz maquiagem também, no rosto dela, o ser humano, ele não é só a cabeça, né? Literalmente, isso a gente já sabe. Só que a gente sabe, só que na prática, às vezes não funciona assim. Tem uma lição bem básica de atendimento, de anamnese, de avaliação, que todo mundo sabe, todo mundo já deve ter aprendido, todo mundo parcialmente pratica isso, mas é aquele básico que precisa ser lembrado, que é o quê? Quando o cliente chega até nós, ou quando a gente vai atender o cliente, a gente já sabe que a gente não pode ir direto colocando assim a mão no cabelo, e não é só não colocar a mão no cabelo, é não ir direto com o nosso foco, com a nossa atenção, né? A gente não deveria ir direto com o nosso foco, a nossa atenção somente no cabelo, né? Isso parece uma coisa óbvia, parece uma coisa, Pietro, já sei disso, mas isso tem um fundamento de inteligência visual. Um projetista capilar, um colorista, um cabeleireiro, um maquiador, um barbeiro, um visagista, né? Não sei se eu esqueci alguma profissão das nossas. Vocês têm como diferencial, quando vocês começam a atuar como projetista capilar, exatamente a ideia de serem os construtores de uma nova imagem visual. E essa construção de uma nova imagem é o que a gente usa, a chamada inteligência visual, tá bom? Eu lembro de um papo que eu tive com uma aluna minha, e eu entendi totalmente o ponto de vista dela. E a gente cresce numa geração, hoje em dia, que é uma geração muito adepta do naturalismo, né? Só que o naturalismo, ele é ou a naturalidade, né? Porque o naturalismo também pode ser ficar pelado. Quando você procura no Google, ele assusta um pouquinho. Mas no sentido de deixar ou ter um aspecto de beleza, buscando cada vez mais ser natural. A gente tem esse movimento, a gente tem essa onda acontecendo. Mas não é a única onda, né? E aí, dentro desse contexto, a gente vai
meditar um pouquinho rápido aqui, antes de entrar no tema, em algumas imagens de pessoas. Vamos ver se eu acho elas aqui. Aí. De pessoas, vamos aqui nesse caso aqui primeiro. Tá, Cris, você pode me dar um feedback? Está todo mundo enxergando a Juliana? Sim, tá funcionando. Tá, né? Então deixa eu admitir a galera aqui, que a galera entrou atrasada, aí fica aparecendo no meio da tela. Então, quando a gente vai atender uma pessoa, né, eu falo às vezes sobre divanização, que é uma expressão que eu inventei até num teor de brincadeira, mas a ideia de tornar uma mulher ou de dar a experiência de uma mulher para que ela possa... eu estou falando mulher, mas não precisa ser só mulher, tá, gente? De forma geral, o homem, a mulher, o ser humano, né? Mas nós temos que olhar para a pessoa e saber que existem, primeiro, inúmeras versões da quais aquela pessoa pode implementar, né? Ela não tem só um tipo de beleza, isso já parece bem óbvio, mas apesar de parecer óbvio, a maior parte das pessoas passam meses, anos, décadas, muito semelhante como elas eram, né? Ou com pequenas mudanças. Mudanças, às vezes, de um corte, mudança de peso, né? A pessoa engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho. Mas o rosto, como sede da identidade, dentro de um projeto de beleza, dentro de um conceito de projetista capilar, é exatamente você, o profissional, que lá atrás eu chamei de personal beauty. Se você nunca ouviu falar sobre personal beauty, acho que em uma das aulas eu expliquei, uma das aulas gravadas que eu mandei para vocês no grupo, eu expliquei um pouquinho. Que hoje eu chamo de projetista capilar. É exatamente o profissional que olha para uma pessoa, que conversa com ela, que analisa o rosto natural dela e que entende que tem como criar um rosto adaptado, que tem como construir uma imagem. Partindo disso, existem vários mecanismos para isso. Um dos mecanismos é um questionário que eu chamei há uns 2, 3 anos atrás de questionário do visagismo humanizado, que fui eu que criei esse questionário. Esse questionário não precisa ser usado ao pé da letra, ele pode ser adaptado, você pode colocar perguntas, tirar perguntas, mas antes de tudo, quando um aluno meu entra no TP Mechas na Água, a primeira coisa que eu falo para ele, e que quase ninguém faz, inclusive, já aproveitando para chamar a atenção da galera que é aluno, quase ninguém faz, que é o quê? Ou se faz, não me conta. Responda o questionário de visagismo humanizado. Por quê? Porque quando você vai ressignificar a imagem de alguém, quando você vai se tornar um profissional que tem uma inteligência visual ou que vai realmente entender que você corta cabelo, né? Se fala muito hoje no mundo, ou se falou muito nas últimas décadas, sobre inteligência emocional, que era como a gente convive, né? Vamos falar assim, com as pessoas, como a gente conversa com as pessoas, como a gente se relaciona com as pessoas, né? Se falou muito, e como a gente se relaciona com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo. Então, assim, com os outros e com a gente. Então, se falou muito sobre isso. Só que a gente está num mundo que, com certeza absoluta, a inteligência visual, que é a imagem, né? Que é a nossa beleza, ou a beleza das pessoas, ela abre portas para trabalho, ela abre portas para relacionamento, ela abre portas para oportunidades. Sim ou não? E aí? Pode ter um líder de classe para responder sim ou não. A imagem, ela abre portas, sim ou não? É lógico que sim, né? Por que que ela abre portas? Porque o ser humano, ele está acostumado também a julgar as pessoas pela aparência. Por mais evoluído, por mais educado, por mais doce, por mais gentil que vocês possam ser, por mais coração bom, por mais humanizados que vocês possam, sim, nós seres humanos temos uma característica natural, ainda que a gente reprima essa característica, a nossa mente, o nosso cérebro, ele tende a julgar pela aparência. Ele olha a aparência e ele tira uma conclusão.
Você pode não trabalhar com essa conclusão. Você pode rejeitar essa conclusão, porque você não quer julgar a pessoa, porque você aprendeu que isso não é bonito, mas você não consegue controlar o seu cérebro a ponto de dizer, não, eu não vou julgar a aparência, nunca meu cérebro vai pensar. Porque antes de você discernir isso, o seu cérebro pensa automaticamente. Ele é um mecanismo que você não controla ele na primeira instância, você controla ele a partir da primeira reação. Então, se você vê uma garota como a Juliana, que é uma cliente nossa, tá dando para ver, né, Cris? Sim. Obrigado. Tá um pouquinho embaçado, mas dá. Tá. Se você vê a Juliana assim, desse jeitinho, se ela chega lá no seu salão para conversar com você, né, você pode até não julgá-la. Porém, se ela chega assim, independente de você achar bonito ou feio, de ser o estilo que você gosta ou não gosta, você vai ter uma sensação visual que o seu cérebro vai dizer assim, nossa, a mina é mó emperequetada, a mina é mó produzida. Independente de você achar bonito ou feio, a gente não está entrando na classificação ainda de bonito ou feio. A gente está falando assim, se produz ou não se produz, né? Nossa, a menina é tipo, nem para fazer uma maquiagem, ou a menina é tipo, nossa, a menina é mó exagerada, mó maquiada, mó produzida, né? A gente sempre vai ter esse balanço. Então, dentro desse conceito, que a gente não está falando de bonito e feio, a gente tem aqui um questionário de visagismo humanizado. E eu percebo, e vocês vão entender nas próximas aulas do Projetista Capilar, porque as minhas alunas, a Dayana, a Denise Varejão e a Vanessa, elas estão fazendo um trabalho baseado nessa visão de construção de imagem, um projeto para vocês, baseado nesse conceito, que é um conceito muito mais aprofundado do que simplesmente conversar com a cliente, oferecer um produto para ela na internet, né, um produto para ela cuidar do cabelo em casa, ou ver que cor de cabelo que vai ficar bonito para ela, ou ajudar ela a saber qual técnica que vai ser bom para ela, porque antes de tudo, o projetista capilar, ele é um profissional que vende e que oferece e que sugere inteligência visual. E a partir dessa inteligência visual, ele consegue impactar os clientes dele com um efeito emocional da autoimagem. Nós sabemos, trabalhando em salão ou trabalhando com beleza, nós sabemos que todos os nossos clientes, e nós também, você também que está nessa aula, você sabe que é estar diante do espelho, porque como diz uma frase famosa, você sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não é verdade? Cada um sabe os seus estranhamentos, as suas belezas, as suas aceitações, né? A sua identidade, a sua genética, as suas aflições. Você conhece o efeito emocional de uma imagem porque você é, antes de tudo, um ser humano. Você, antes de ser um projetista capilar, você é um ser que, graças a Deus, enxerga, né? E, aliás, eu sempre tive um sonho enfim, isso é outra história. Sempre tive um sonho de treinar pessoas que não enxergam, mas enfim. Isso está nas mãos de Deus. Nós conhecemos o efeito emocional da imagem, que é o exercício do espelho, é o exercício de estar diante do espelho. Eu queria ofertar um pedido para vocês, que vocês hoje, antes de dormir, ou no final da aula, ou mais tarde, ou depois de um banho noturno, ou em algum momento vocês tivessem um momento de silêncio diante do espelho. Pode ser um espelho só do rosto, pode ser um espelho do corpo inteiro, né? Mas que vocês tivessem um exercício diante do espelho, e que esse exercício não fosse um exercício de julgamento, não fosse um exercício de olhar as coisas feias, de procurar o defeito, de procurar aonde que está horrível, né? Ou aonde que você não está gostando, ou a gordurinha que está a mais, ou a ruguinha que está pegando, ou o cabelo branco que está incomodando, mas que vocês tivessem o exercício de se auto-observarem e procurarem os pontos fortes, os pontos mais positivos, as coisas mais legais que você encontra. Porque a gente tem um hábito, assim como os nossos clientes, de enxergar mais o problema. E eu não estou falando para que a gente não tenha
uma sensibilidade para entender que como nós somos construtores de imagem, personal beauty, projetista capilar, cabeleireiros, maquiadores, coloristas, é lógico que assim como um cirurgião estético, é lógico que a nossa cliente vai chegar até a gente trazendo essas aflições e está tudo bem, porque nós somos as pessoas, os profissionais que podemos ajudá-la a aperfeiçoar a beleza dela ou dele. E está tudo bem com isso. E é por isso que nós estudamos, e é por isso que a gente se aperfeiçoa, e é por isso que a gente entende a partir de hoje, a partir do 6º dia do intensivão do projetista capilar, que nós não só vendemos cabelo, mas nós vendemos inteligência visual. Né? Nós temos a capacidade de perceber o que a cliente traz de objeção, de problema, de estranhamento. Nós temos a capacidade de auxiliá-los para que eles revelem a melhor versão deles e que a melhor versão deles carregue muito de quem eles são no âmbito pessoal, como pessoas, no âmbito profissional, de como eles precisam se posicionar perante o mercado. Tem uma coisa linda que meu pai sempre falava para mim nas aulas, ele falava assim para mim. Meu pai sempre foi muito... ele sempre foi muito à frente do tempo, muito, muito. Meu pai, ele é um hoje eu posso dizer que ele está começando a ficar um senhor, mas ele sempre foi um senhor, assim, num grau que, assim, tipo, sei lá, o cara já estava em 2027, em 2019 ele estava em 2027, sabe assim? Ele sempre foi muito à frente do tempo. E ele falava assim para mim, há uns 5 anos atrás, uns 4 anos atrás, 4, 5, ele falava assim para mim, a geração de vocês não vai poder usar a mesma foto no Facebook e a mesma foto no LinkedIn. Isso há 4, 5 anos atrás. Eu, Pietro, nem uso o LinkedIn ainda. Eu tenho, mas não uso. LinkedIn é aquela... Denise, defina LinkedIn. LinkedIn é o quê? Uma comunidade mais empresarial, né? Seria, Denise? Isso. É uma rede social mais corporativa, assim, mais formal, vamos dizer assim, né? Fala mais das características profissionais mesmo. Exatamente. Por isso que eu pedi para você, Denise. Sabia que você ia definir bem. Então, é uma rede social mais corporativa, onde o Facebook era uma rede social mais aleatória, né? Nem sei definir mais o que é o Facebook. Então, há 4, 5 anos atrás, ele falava para mim, ele falava assim, vocês não estão se preocupando com isso, mas daqui 4 ou 5 anos, ou daqui um tempo, vocês não vão poder usar no LinkedIn uma foto que vocês usam no Facebook, sem camiseta, na praia, tomando uma cerveja, de sunga, de decote, né? Tipo uma foto assim fazendo a gata, ou uma foto assim tipo o cara na academia. Ele falou, vocês não vão poder fazer isso, porque há uma necessidade de um impacto de uma imagem, por ser uma rede social corporativa, onde vocês vão conseguir no futuro emprego, negócios, através desse mecanismo. Ele falou, daqui 10 anos ninguém vai entregar currículo. E ele falou, o currículo ia com uma fotinho 3x4 sua. E ele falou, a imagem vai ser tão forte no futuro que vocês vão precisar contratar profissionais como vocês, projetista capilar, para fazer uma adequação de imagem para que vocês possam estar adequados dentro das redes sociais ou dentro dos lugares de comunicação. E aí, dentro desse contexto, a gente entende que vocês, como projetistas capilares, vocês têm essa função, né? Pô, Pietro, qual a diferença maior entre eu ser um cabeleireiro, um colorista, um terapeuta capilar, um maquiador e eu não ser um projetista capilar? Isso não te faz inferior se você não é um projetista capilar. Porém, o projetista capilar é exatamente aquele que vai ser um profissional que vai ter essa preocupação com a imagem, vai ter essa preocupação com a inteligência visual. Então, deixa eu achar aqui uma pagininha importante aqui. Então, isso vão envolver muitas coisas. Aqui, achei. Ops. Isso vão envolver muitas coisas. Essa garota aqui, por exemplo, que e foi uma inspiração para mim durante muito tempo, é ainda. Eu considero a Carol uma das mais fortes transformações de construção de imagem com projetos de beleza. Ela é formidável. Carol Mamprim. A Carol Mamprim, ela é uma menina normal.
né? Uma menina que não teve privilégios na infância e na adolescência com relação a cremes de alto luxo, a salões de luxo. Muito pelo contrário. Carol não teve essas oportunidades. Mas a Carol tem, sim, um potencial estrutural fortíssimo de se transformar na melhor versão dela. Então, um retoque de mechas, uma maquiagem glamour bem feita, uma lente que ela gosta de usar, transforma ela com 3 artifícios, né? Maquiagem, lente, um retoque das mechas dela e uma definição, uma fitagem ali melhor feita, e um cabelo que tem os seus sofrimentos capilares, né? Com relação a desgastes de fibra, tudo, ela consegue alcançar a melhor versão em 1 hora, 1h30, talvez, né? Lógico que a mecha não, que a mecha ela fez antes, mas ela consegue em 1 dia, 2 dias, alcançar o maior impacto de imagem que ela tem. E aí, nesse contexto, a gente vai para esse mecanismo que a gente entende que o projetista capilar tem que começar a olhar para os clientes e entender por que é necessário um projeto capilar. Porque eu quero evoluir essa pessoa com um contexto de visual. Eu quero entregar nas mãos dela, né, uma inteligência visual que ela pode ou não utilizar. Uma inteligência visual que não é tão invasiva. Uma inteligência visual que eu não tenho nada contra as plásticas, né, os botox, não tenho nada contra a intervenção estética, nada. Quem quer fazer, pode fazer e está tudo bem. Porque eles também são projetistas faciais como nós, né? Porém, o impacto dessa composição é o estado da consultoria. É a gente entender que a partir desta aula, você que é um cabeleireiro, sempre eu vou repetir isso nessa aula, um colorista, um terapeuta capilar, um maquiador, um visagista, uma manicure, você que está mergulhando nesse ambiente da beleza, do projetista capilar, você pode, sim, olhar para as pessoas, pensar, preparar uma consultoria, pesquisar a essência dela, a identidade dela, né, dele, entender que a imagem pode ser um artifício, sim, de aceitação, de amor próprio, de empoderamento pessoal, de facilitação de relacionamento, de abertura de portas profissionais, né? Porque é assim que funciona o mundo. Bem-vindo ao planeta Terra, né? A gente não está dizendo que se a Carol não está produzida, ela não é uma boa pessoa, ela não é um ser humano interessante, ela não é uma garota legal e ela não é linda. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que a gente entende que aparência natural está tudo bem, está tudo certo. Não tem pecado nenhum em exercer, utilizar a aparência natural. Porém, temos como ferramenta de artifício na beleza uma construção de imagem que sim traz também um empoderamento de inteligência visual. A gente está falando de visual. Isso não significa que ela vai ser melhor pessoa, isso não significa que ela vai ter mais caráter, isso não significa que ela vai melhorar a personalidade dela, porém, dentro de um contexto psicossocial, como vocês aprenderam, acho que na 2ª aula do projetista capilar, dentro desse contexto, a gente entende que há como trabalhar com essa inteligência visual e aperfeiçoar as aptidões, as características e as estruturas biológicas, físicas e genéticas dela, usando ferramentas simples para nós que somos cabeleireiros, maquiadores, visagistas, coloristas, para a gente são ferramentas simples que trazem um benefício, fisicamente falando, estrondoso, né? Estratosférico. Depois, no quesito psico, sim, há um impacto de qualquer mulher que está assistindo essa aula, como vocês, ou qualquer homem, como vocês que estão nessa aula, há sim um empoderamento de entender que quando a gente está bem com a nossa autoimagem, é óbvio que a parte emocional, temperamento, humor, é óbvio que isso vai impactar em todas as nossas camadas e as nossas esferas, porque nós somos também seres emocionais. Então, não tem como a gente achar que isso não tem um benefício. Então, a beleza, guarda esse mantra da aula de hoje. A beleza, ela é sim de dentro para fora. A beleza começa dentro. A beleza sem virtude,
A beleza sem caráter, sem personalidade, sem autoestima interior, a beleza sem essência e sem amor próprio, a beleza lá de dentro, ela precisa existir. Mas eu não sei quem estava na minha aula acho que foi da beleza quântica que a gente fez em janeiro. Eu fiz um trabalho de empoderamento com uma garota que ela estava acima do peso, com o cabelo todo machucado, destruído, para falar entre nós, eu não falaria para ela, mas entre nós, o cabelo detonado, literalmente. Ela estava acima do peso, palavras dela, tá? Não sou eu que estou falando que ela estava acima do peso. Ela chegou falando, eu estou muito acima do peso, tá bom? Ela estava tomando antidepressivo, ela estava mal, tinha saído de um relacionamento, tinha perdido o negócio dela, estava com a vida completamente desestruturada e ela conta isso. Tem um vídeo meu no YouTube que ela conta isso para mim. E eu envolvi ela num projeto de aromoterapia, óleo essencial, responder o questionário que vocês viram aqui, conversa com ela terapêutica, saúde capilar, ela estava com queda, projetar um corte para ela, pensar num corte, porque ela queria um corte que pudesse jogar mais para frente, mais ou menos igual a Carol, tá? Não era esse corte, mas projetar ele para frente, porque ela estava sentindo aqui careca, sem cabelo, produtos para ela cuidar do couro cabeludo, da terapia capilar, da saúde capilar, uma cor no cabelo, porque ela queria uma cor nova. E ali a gente fez um projeto, um trabalho que no final ela me ensinou com 27 anos de profissão, ela olhou para mim e falou assim, Pi, por ser uma garota tipo gay, eu nunca pensei na minha vida, ela falou, porque eu não gostava de me maquiar, não gostava dessas coisas, e eu nunca pensei na minha vida que a beleza externa, a beleza exterior, pudesse tanto me ajudar a fortalecer as fraquezas internas que eu tô. Porque eu estava com as minhas fraquezas internas e eu estava com o meu sofrimento de me olhar no espelho e me sentir horrível, de me sentir feia, de me sentir completamente largada. E ela falou, quando vocês fizeram o meu cabelo, a minha maquiagem, quando vocês me arrumaram, quando vocês cortaram o meu cabelo, quando eu fui embora para casa e eu fui me vendo aquele dia, as feridas internas não tinham sido curadas, mas eu não estava mais me sentindo uma bruxa. Eu estava vendo beleza em mim. E ela falou, e a partir disso, Pi, eu entendi que a beleza exterior pode sim fortalecer o que está fraco internamente. Eu posso te dizer, com 27 anos de profissão naquela época, no começo do ano, eu posso te dizer que eu parei e eu pensei assim, caramba, eu nunca pensei que a beleza exterior tinha toda essa força. Talvez porque eu não sou mulher, nunca me maquiei, talvez para mim a beleza exterior tenha uma força, mas eu não tenho essa sensação de empoderamento que uma mulher pode viver, né? A mulher, ela tem mais ferramentas de empoderamento dentro de um contexto de inteligência visual, né? Por si só, eu costumo dizer sempre assim, o cabelo é incrível, né? A cor é incrível, a terapia capilar é essencial, a visão do que eu posso fazer com aquele cliente é incrível, mas a maquiagem também é uma ferramenta de uma força muito estrondosa. Não precisa ser forte, não precisa ser fraca, mas ela é uma ferramenta forte. Ela é uma ferramenta que em minutos transforma tudo, né? Então, isso marcou muito a minha caminhada de entender que beleza interior tá tudo bem, tá tudo certo. A gente trabalha com a essência, mas a gente trabalha com o propósito, que é um tema que eu ensino talvez na terapia capilar humanizada. Agora eu esqueci. A Lali tá na aula? Confundi agora os cursos. Acho que é da terapia capilar humanizada. Enfim. A essência é quem a pessoa é. A essência são os sentimentos, as virtudes, né? As dores, as complexidades, os medos, os traumas, a autoconfiança, né? A personalidade forte. São as essências. É a beleza interior. A beleza exterior, o que está de fora, ela é uma ferramenta de propósito. É de quem a pessoa ela quer ser, de como ela quer se apresentar para o mundo, de como ela quer ser vista pelas pessoas, de como ela quer ser vista diante do espelho. E tá tudo bem se ela quiser um dia ficar natural. A gente não vai julgar a naturalidade de ninguém. Mas a gente também não vai enforcar em praça pública as ferramentas
de construção de imagem, as ferramentas de empoderação que podem pegar uma menina que está tomando remédio, que está em depressão, que foi o que aconteceu, um fato. Eu estou contando para você um caso. Eu não estou diagnosticando um caso, estou contando para você um caso, que é da Ariana. Eu acho que a Cris deve ter visto esse trabalho. A aluna também acho que viu. Se a aluna tiver, acho que a aluna viu esse trabalho também. É um trabalho onde a gente escuta da boca do cliente dizer para a gente: eu vivi um empoderamento e iniciei uma caminhada de começar a me aceitar, de começar a me gostar, porque eu estou me vendo bem por fora. Isso é muito forte. Isso para mim foi muito profundo. Então, eu deixo aqui a reflexão, e aqui eu tenho um e-book de 70 páginas que eu escrevi sobre tudo o que eu enxergo sobre a arte prática do personal beauty. Eu escrevi o ano passado. É a apostila do arquiteto da imagem. E eu sou assim, né, cara? Meu coração é esse. Enfim, não preciso falar de mim, porque quem me conhece, me conhece. Eu vou dar para vocês de presente, para vocês lerem com calma, para vocês estudarem, tá bom? Para vocês transformarem uma geração. Eu não tenho comprometimento com... eu não tenho só comprometimento com a sua formação, eu tenho um comprometimento com a transformação de uma geração do que é beleza no Brasil. E aí sim eu tenho comprometimento com a sua formação. Porque eu sei que eu estou levantando líderes, eu sei que eu estou levantando uma geração. Eu sei que a gente vai ver beleza a partir de um outro prisma. Eu sei que a gente vai olhar para as pessoas não mais só como cabeças, não só como pescoços. Elas, inclusive, estão acostumadas a se apresentar para a gente só como cabeças. Porque quem só foi tratado como cabeça, quem muitas vezes não conseguiu ser valorizado por tudo que é, por essência, por beleza interior e por capacidade de inteligência visual da onde pode ser, quem nunca foi visto por esse lado, você já viu o cachorrinho que apanha? Depois ele vai para uma ONG e você adota ele, mas quando você vai pôr amor, ele faz assim, ó. Ou ele late para você. Ou você não tem uma fase. Então eu acredito sim que vocês são profissionais que vão transformar uma geração. Uma transformação de geração de como as pessoas vão ser tratadas a partir da beleza. É isso que eu estou dizendo. De como as pessoas vão ser tratadas a partir da beleza. De como os profissionais da beleza vão se comportar mediante os seres que estão diante deles. Tem cliente, desculpa a expressão feia, tem clientes que ficam bravas com o Pietro. Por quê? Porque quando ela responde o questionário, e quando eu percebo que ela está num ritmo completamente desenfreado, e como ela está praticamente, desculpa falar isso para vocês, mas quando ela está praticamente numa mutilação da autoimagem, eu breco. Eu falo, calma, não é hora. Uma vez eu fui num cirurgião com a Cibele, com a minha esposa, e o cirurgião falou assim para ela. Ela falou, eu quero operar meu nariz. E o cara olhou para ela, já contei essa história, vou contar bem rápido. Um cara olhou para ela, olhou o nariz, ouviu a explicação dela, e ele falou assim, olha, quando essa parte do nariz aqui tem menos de 0,5, que você considera grande, ela considera grande, a cliente, eu não opero, esteticamente falando, uma medida tão curta nessa região. Não, mas eu quero, eu não gosto. Ela falou, eu acho que o meu nariz fica parecendo... Ele falou assim, olha, uma cirurgia estética, você toma anestesia geral, e eu vou mexer numa área que é menos do que 0,5, que se a gente tirar 0,1 a mais, você pode fazer com que essa parte que você acha que é muito, que praticamente, tecnicamente falando, dentro de uma proporção áurea, dentro de uma proporção harmônica, dentro de uma inteligência visual, talvez a gente não consiga chegar no que você está imaginando. Ela saiu, desculpa a palavra, puta do consultório. Eu saí, como dizem Salmos, eu saí como quem sonhava. Eu pensei, como que um cara que podia ganhar, sei lá, 5 mil reais, sei lá quanto custa uma cirurgia,
como que o cara fala para paciente que esteticamente não é viável? Eu falei, cara, isso é muito de Deus. Eu falei, mano, isso existe. Eu falei, tem gente que tem coragem de conversar com a cliente e falar para ela que, meu, não é o melhor caminho. Não vai resolver o que você está imaginando. E ele conversou em amor, e ele explicou esteticamente, e ele mostrou outros formatos de nariz maior, e ele entendeu que ela não gostava, mas ele falou, Cibele, isso daí uma maquiagem resolve. Saiu uma luz e sombra ali, tipo, foi, eu não vou meter o bisturi em você. E eu pensei, cara, existem médicos que falam assim? Eu falei, Jesus. Então eu não estou levantando esse discurso para fazer vocês negarem trabalho. Mas eu estou levantando esse discurso para vocês entenderem que nós somos projetistas capilares em busca de uma evolução da autoimagem da pessoa. Nós vendemos inteligência visual. Eu sei que todo mundo precisa de dinheiro, eu sei que todo mundo passa dificuldade, eu sei que se a gente não vender o serviço, a gente não ganha, não come literalmente, eu sei que a gente vive de comissão na maior parte das vezes, eu sei que quando a cliente marca o horário, ainda bem que ela marcou, porque a gente está sem viver, mas eu quero empoderar vocês de uma palavra, e eu vou encher a boca para falar isso, de uma palavra profética, porque a minha família, eu sou a terceira geração de beleza, e eu sei, e eu te falo isso sem prepotência, eu tenho autoridade na beleza. E não é porque alguém vai me falar, eu sei que eu tenho autoridade. E não é por prepotência. E nessa autoridade, eu declaro sobre a vida de vocês. Vocês vão ser reconhecidos por serem bons, por serem os melhores, por construir imagem, por evoluir a imagem das pessoas, por dar empoderamento visual para as pessoas. Vocês não precisam se render a um sistema de, pelo amor de Deus, eu preciso atender essa cliente, que se eu não atender, eu vou ficar sem grana. Não é esse mais o prisma de vocês. Vocês vão ser reconhecidos por pegarem pessoas e terem a capacidade. As pessoas vão olhar para vocês e vão entender o quê? Tudo que essas pessoas, tudo que vocês põem a mão, aperfeiçoa, evolui, melhora, cresce, dá fruto bom, é reconhecido por um olhar especialista. Vocês não precisam caminhar na frequência energética do limbo da beleza. Sabe qual é o limbo da beleza? É fazer tudo e qualquer coisa a qualquer preço. O limbo da beleza é fazer tudo a qualquer custo, a qualquer preço. Porque eu preciso. Vocês não estão mais sob o domínio dessa necessidade. Ela está destituída na autoridade. Vocês não têm mais isso. Vocês precisam só entender o seguinte, mudar a posição de onde vocês estão. Vocês têm conhecimento, vocês têm história de vida, vocês já fizeram dezenas de cursos, e não só na área da beleza, em várias áreas, tem várias pessoas que vieram de outras áreas. Vocês vão se colocar não mais no limbo, vocês vão se colocar num lugar de estabilidade, um lugar onde acontece o gênesis da criação. No olhar de especialista, vocês vendem, antes de tudo, inteligência visual. Vocês vendem transformação e evolução de beleza. E dentro desse contexto, a gente vai para um lugar, que é esse lugar aqui, ó. Vou ter que tirar. Só um minutinho. Aí. Dentro desse lugar, dentro desse contexto, uma coisa importante, muito importante, antes de eu entrar nisso. Eu sei que talvez esteja na sua cabeça assim, Pi, cara, mas no meu dia a dia, hoje mesmo, Pi, 10h31, eu vou ter cliente, cara. E eu vou ter que atender a cliente igual eu atendi a cliente ontem, antes de ontem, a semana passada. Eu não vou, a partir de agora, já fazer com a minha cliente isso tudo que você está falando, Pi. Porque isso demanda eu fazer um projeto, isso demanda eu conversar, isso demanda um outro tempo. Mas eu sempre falo para os meus alunos o seguinte. Você não precisa fazer isso hoje. Mas hoje você precisa começar essa transição.
vocês todos estão numa transição de carreira. Eu não sei se você é cabeleireiro, eu não sei se você é colorista, eu não sei se você é manicure, eu não sei se você é maquiadora, eu não sei se você é terapeuta capilar. E você vai continuar tendo a sua função, o seu trabalho, mas põe um projeto na sua vida. Põe assim, os próximos 4 meses desse ano, que parecia o ano mais maluco da nossa vida, um ano pandêmico, um ano estranho. Põe uma meta e caminha para conquistar isso. Caminha para você, a partir de hoje, continuar atendendo as suas clientes. E toda cliente que você atender, você vai falar para ela, agora eu sou um projetista capilar, ou agora eu sou um projetista construtor de imagem, ou agora eu sou um personal beauty. E eu vou te atender hoje aqui para fazer o seu cabelo, para cuidar do seu cabelo, mas eu vou fazer uma fotinho sua, e eu vou nos próximos 10, 15 dias começar a preparar um projeto, eu vou te mandar um questionário, a gente vai conversar. Começa a trabalhar com eles com essa forma diferenciada. Vai transicionando devagar. Quando eu era criança, a gente vivia numa cultura que estava tudo bem ter peixinho em casa, né? Não era feio ter peixinho em casa. Não que seja feio, mas hoje essa geração de crianças agora, você fala para eles ter um peixinho em casa, eles falam, nossa, você vai tirar o peixe do rio, do mar, né? Eles são assim, as crianças são assim, principalmente. Então, você comprava peixinho na feira. Ele vinha dentro de um saquinho plástico. E aí você tinha lá o aquário e era a maior diversão. Meu pai trazia lá um peixinho de presente de vez em quando. Aí você colocava o saquinho de água do peixe, ele fechado dentro do aquário, para a água primeiro acostumar com o ambiente. E aí depois de um tempo, tal, você deixava lá e aí você fazia esse mecanismo de, acho que primeiro, não lembro se furava um pedacinho, tinha uma coisa assim, ou colocava, não lembro. Tinha um momento de transição. Então, prepara a sua transição. Prepara a sua evolução da sua caminhada. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa cortar, fazer cor. Se você gosta de fazer tudo, eu, Pietro, sou de uma geração, talvez Maria, que me falou que é bastante tempo da profissão, talvez ela também. Nós somos de uma geração, eu acho, acredito, que nós tínhamos que saber fazer tudo. Não bastava a gente saber fazer mecha, não bastava a gente saber fazer babyliss, a gente tinha que fazer tudo. Não bastava a gente saber fazer fitagem, definição. Se a gente não soubesse fazer tudo, a gente não arrumava emprego em salão. E graças a Deus, vocês não precisam mais saber fazer tudo. Vocês podem ser especialistas, vocês podem escolher um nicho, vocês podem escolher um mercado. Mas vocês, antes de fazer cabelo, antes de atender as pessoas, vocês podem também serem pessoas que trabalham com moda e beleza. A moda e a beleza, elas foram desassociadas. A beleza está muito atrelada à saúde, está muito atrelada à aceitação, está muito atrelada ao empoderamento, a beleza está atrelada à ancestralidade, né? Tudo isso é legal, é demais, é lindo. E a beleza, ela se desconectou um pouquinho da moda, porque a moda começou a ser vista como algo imposto. Mas a moda, ela é como se fosse a bagagem, ela é uma bagagem de pesquisa, de cultura, de construção de imagem. A moda também acertou. De repente a gente pegou todos os erros que a moda cometeu, de estereotipar, né? De doutrinar, de sufocar, de machucar, de parecer impossível, improvável, e a gente crucificou a moda. Mas a moda tem o seu valor, ela merece ser estudada, ela merece ser pesquisada, ela merece ser espelhada. Como fonte de pura inspiração. Porque se você vai fazer projeto, nada melhor do que você estudar cases que já deram certo. Coisas que já funcionaram em alguma época. Pietro, onde eu posso pesquisar moda? A curto e grosso modo, você pode pesquisar moda no Pinterest. Se você não baixou o Pinterest ainda, ele é gratuito. Lá você pode pesquisar qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive, se você colocar meu nome e achar o meu... Eu vou mandar o link lá no grupo depois. Tem aulas aqui que eu dei lá. Aulas de, por exemplo, vamos por aqui. Aulas de construção de imagem, aulas de construção de imagem humanizada, né? Trabalhando o conceito de que um ser humano, uma mulher e um homem podem ser vários looks. Tá vendo essa moça aqui, ó? Quem é essa moça aqui? Alguém pode me dizer? Quem é essa aqui?
Ih, será que eu saí da página? Acho que eu saí da página. Vamos lá. Quem é essa daqui? Quem pode? Bruno, tá por aí? Shakira. Shakira. A Shakira. Essa é a Shakira. Inclusive, foi inspiração do cabelo da Nath. O mega hair que nós fizemos essa semana, a foto de inspiração que a Nath trouxe foi essa foto aí. Foi esse cabelo aí. Quando a gente viu que o mega hair não ia descolorir todo, que não dava para chegar na altura de tom que a gente imaginava, a Nath trouxe essa foto, a gente escureceu uma parte, clareou uma, arrumou ali, arrumou aqui e fizemos a Nath by Shakira. Agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. Vamos ver se ele volta na mesma pasta. Eu tenho uma outra pergunta para vocês. Quem é essa pessoa aqui, ó? E aí? Quem é essa pessoa? É a Shakira também? É a Shakira. Só que a Shakira, quando era novinha, quando eu era adolescente, ela fez uma turnê mundial. Eu fui num show aqui em São Paulo, no bairro da Moca, num lugar que chamava Moinho Santo Antônio. E ela tinha uma música famosa que era Estou aqui querendo ter. Ela só cantava em espanhol na época, né? E essa era a Shakira. E tá tudo bem. Se a mulher ou o homem querem ser um camaleão, se eles querem ter várias imagens, tá tudo bem. Ou se a pessoa quer ir para um caminho de aceitação, de assumir a sua ancestralidade, tá tudo bem também. Eu tenho nem posso dizer mais aluna, mas ela é aluna e é mentorada aí também, que é a Linda, que está fazendo um trabalho maravilhoso da ancestralidade, da beleza. E tá tudo bem. Agora, você como projetista capilar, você pode trabalhar só com um nicho. Mas você pode também, se você quiser, entender que uma Shakira pode ser uma Shakira, né? E não é porque ela é a Shakira e é famosa. A Shakira era uma menina normal, ela é um ser humano normal, ela não é um alien. Ela não é um ET. E eu não estou dizendo que ela está mais bonita, loira, muito pelo contrário. Não estou dizendo isso. Agora é com você que eu quero falar. Quais são as suas crenças visuais? Qual é a sua visão de mundo, de beleza? Será que você, como profissional, muitas vezes não impõe as suas crenças? E tá tudo bem se você impõe, não é errado. Você pode ter as suas crenças. Mas qual será a visão de mundo da pessoa que te procura? E tá tudo bem também se você nichar. O que é nichar? Se você falar, só vou trabalhar com um tipo de beleza. Tudo bem, não tem problema, não está errado. Mas a gente precisa entender que dentro da beleza existem crenças e visão de mundo. E que a visão de mundo pode mudar. De repente você conheceu uma cliente que há 15 anos atrás, ela alisava o cabelo. Depois de 10, 15 anos, ela parou de alisar o cabelo. Ela mudou a crença e a visão de mundo dela. Mas você não tem a certeza absoluta se daqui 20 anos ela não vai mudar de novo. Você não tem o domínio do tempo. O deadline de tempo entre crença e visão de mundo transcorre de geração em geração. E a gente parece, quando a gente está aqui no presente, parece que nunca mais vai mudar. Parece que a gente tem... O mal da geração presente é achar que nós temos a razão e nós sabemos como vai ser os restos dos dias na Terra. E nós não sabemos. Os seres humanos, nós somos imaginários. Nós temos fantasias. Tem pessoas que querem ter um cabelo diferente, X, Y, Z, porque elas têm uma fantasia. Ora fantasia visual, ora... As pessoas têm fantasias até emocionais, sexuais, imagina visuais. Nós precisamos partir de uma reflexão, mais de um lugar de quem observa. Nós somos os observadores dos nossos clientes. Nós precisamos de uma reflexão dessa observação. A maior parte dos clientes, isso eu posso encher a boca, e vocês podem até me criticar e me julgar por isso, não tem problema nenhum, mas é uma verdade minha absoluta, que eu acredito fielmente. A maior parte dos seres humanos e a maior parte dos clientes, das clientes que nos procuram, elas estão mais ou menos como diria o poeta Cazuza na música dele, que é assim,
Deixa eu lembrar o refrão. Eu não lembro o refrão agora, mas eu lembro da essência. Elas estão completamente bagunçadas. Elas estão completamente sem se enxergar. Elas estão completamente assim, elas estão completamente se debatendo. A maior parte está se debatendo. Porque o sistema da cultura do que é beleza no Brasil impõe um ritmo, impõe uma fórmula, impõe um pensamento e um massacre que deixa as pessoas atribuladas, deixa as pessoas agitadas com isso. A beleza individual é um patrimônio pessoal. A beleza individual é um patrimônio pessoal. E para você trabalhar um patrimônio pessoal corpóreo, que a pessoa vai carregar, que a pessoa vai portar no ambiente dela, que a pessoa vai se ver diante do espelho, diante da vida, diante do mundo, diante dos relacionamentos, isso é um patrimônio. E tem muito patrimônio que está destruído, está devastado. Tá? Corpo inteiro como furacão, diz o poeta Cazuza. Corpo inteiro como furacão. Boca, mente, nuca, tudo atrapalhado, tudo bagunçado. E não vai ser fácil para vocês arrumarem isso. Vai precisar de reflexão, de pensamento, vai precisar se pôr num lugar de observador, vai precisar de calma. E muitas vezes nem o cliente vai ter essa calma. Mas se você mostrar que não precisa ser de uma vez, beleza é uma virtude de um processo, de um caminhar. A beleza não é uma varinha de mágica, um cordão de fada madrinha que faz um negócio. A gente também faz isso. A gente também tem esse poder, graças a Deus, nós temos esse poder. Se a gente juntar aqui a nossa sala de 70 pessoas e a gente pegar amanhã 150 mulheres num lugar, num ginásio, e se a gente não tivesse num mundo pandêmico e a gente pudesse unir tantas pessoas num lugar assim, e cada um levar o seu material, em 5 horas a gente faria coisas formidáveis. A gente transformaria coisas mágicas, mas a beleza não é isso só. A beleza ela não é só visual. A beleza não é só o que se fala. A beleza também é não verbal e não é poética. Às vezes eu falo para os meus alunos, faz um atendimento digital com a sua cliente por câmera. Conversa com a sua cliente. Pede para ela te mandar as fotos que ela mais ama. Pede para ela mandar um vídeo de como ela seca o cabelo e como ela toca no cabelo, como ela desembaraça o cabelo, como que ela faz a coisa. Por quê? Porque o teste gestual não necessariamente ele vai condizer com o que ela fala. Às vezes ela vai falar assim, ai, eu quero muito um cabelo que tenha um bico assim, só que ela fica todo dia com o cabelo atrás da orelha e com o cabelo preso igual o meu cabelo tá. Todo dia ela tá de cabelo preso. E aí você olha e você pensa, que engraçado, quando eu olho para ela no visual, quando eu analiso o gestual dela, que ela põe sempre atrás da orelha, que ela prende o cabelo, e quando eu escuto o que ela fala, não encaixa. Mas a sua posição é a posição de pensar beleza, de encaixar, de reeducar, de ter uma comunicação, como a Denise me ensinou uma vez, de ter uma comunicação não violenta, de entender que tem hora num projeto que é hora de você sair de campo. Tem hora que você tem que deixar ela pensar. Tem hora que você tem que se pôr na posição de que quem convence é o espírito. Mas você prepara o projeto. Mas você explica. Mas você dá o direcionamento. Opa! Agora, um questionamento. Só existe aceitação? Aceitação é identidade? Alguém sabe? Com certeza alguém sabe.
Quem sabe quem é essa? Frida. Frida. A Frida, ela é reconhecida através de uma identidade. Agora, eu pergunto para vocês, projetistas capilares, essa é a identidade dela? Será que essa é uma identidade só de aceitação ou de construção de imagem? É uma mulher cheia de personalidade, uma mulher que merece uma pesquisa, uma mulher criadora de um movimento, uma mulher referência, uma mulher que impactou a cultura, a sociedade, o movimento, a geração e gerações e gerações e vem impactando. Agora, tem identidade? Tem. Mas foi só por aceitação ou foi por uma aceitação com construção de imagem? Mas não significa que o caminho dela é o único certo. Mas a gente precisa se pôr num ponto de observador. Num ponto de entender que se ela, e não só ela, mas Carmen Miranda, que para mim é uma das mulheres brasileiras mais impactantes da história do Brasil. Por quê? Através de uma construção de imagem, através de um layout, de dançar, de ter a mãozinha assim, de ter as frutas na cabeça e de ter aquela maquiagem, sim, fez história. É a verdade. Fez história. 30, 40, 50 anos depois, quem nem sabe quem direito quem é, a mulher olha e fala, essa é aquela lá, né? Acho que é Carmen Miranda, né? A pessoa sabe quem é. Não sabe a história, mas sabe quem é. Então, o que é imagem? A imagem é aquilo que você reconhece a identidade da pessoa e às vezes você até aceita a pessoa sem saber o que ela fez e quem ela é de verdade. Quando eu era adolescente, a gente usava a camiseta do Che Guevara e um dia meu pai chegou para mim e falou assim, você sabe quem é esse cara? Você sabe qual é o movimento que ele liderou? Eu falei, não. Ele falou assim, então por que você usa a camiseta dele? Eu falei, sei lá, eu acho style, a boina dele, o cabelo dele, a cara dele. Então, o que significa uma construção de imagem para você que é um projetista capilar e para um cliente que vai ser atendido por você? Quanto custa? Quanto custa? Qual o valor para uma pessoa saber que você, projetista capilar, pode fazer essa diferença na vida dela? Qual, não o preço só físico, mas qual o valor, qual o peso da glória, do valor de uma pessoa, por mais simples que ela seja, por mais humilde que ela seja, por mais humilde não é a palavra certa, mas por mais simples e por mais por menor condição que ela tenha, financeiramente falando, qual é o valor dela saber que você pode ser um projetista capilar para ela e que você pode levar para ela a acessibilidade de algo que só a alta corte da beleza, da moda, do cinema, da música tinha acesso. E você não precisa transformar ela numa musa, numa diva do cinema. Você não precisa lidar com a irrealidade ou com a superficialidade da beleza. Mas será que não é justo? Antes de tudo, não há justiça. Porque justiça é, antes de tudo, estabelecer na vida dos que não podem e dos que não tinham como ter acesso àquilo, ou seja, imerecidamente, justiça é estabelecer algo que é possível mesmo que a pessoa não tivesse como ter aquilo. Isso é justiça também. A justiça que provém do amor não poético, mas do amor de estabelecer, de fazer justiça àquele que não tem condição de. Será que você não pode pegar aquela sua amiga que está, tá numa devastação psicoemocional? E será que não há ferramentas para você que é um projetista capilar? Será que realmente você tem, não estou menosprezando, mas será que é só o corte? O corte é a ferramenta. A cor é a ferramenta. A maquiagem é a ferramenta. Mas a inteligência visual é você se pôr num ponto de observador, de pensar, de refletir. Será que existe equilíbrio facial? Será que você pode olhar para a sua cliente e, além de escutá-la, será que você pode olhar e meditar e pensar e refletir
e conversar. Será que de repente, olha só, hein? Agora eu vou escandalizar meus alunos da terapia capilar humanizada. Será que de repente você não tem olhos para enxergar uma versão que talvez a pessoa não enxergue e você possa conversar com ela e botar ela para refletir? Tem um caso que a gente está fazendo do cabelo do Mechas na Água, que a Cris está cuidando, não me lembro agora com quem, desculpa, eu sei que é a Luna, talvez a Deuselice, não sei quem está nesse projeto, que é o hibisco. E eu mudei a forma de trabalhar com elas. Ao invés só de ouvir a cliente, eu peguei uma imagem, onde eu enxerguei que aquela pessoa pode receber um equilíbrio facial, pode receber eu chamei ela pode receber uma rejuvenescimento da imagem. Não um rejuvenescimento pessoal, mas um rejuvenescimento da imagem. E aí eu propus uma imagem para a pessoa pensar. Pensa nessa imagem aqui. E aí a Cris, muito sabiamente, que está se formando, me chamou, Pi, mas a imagem não tinha que partir dela? Por que você colocou uma imagem? Aí eu falei, parabéns, Cris. Por isso que você está nesse projeto. Porque tem momentos que você vai enxergar um equilíbrio facial possível para aquela pessoa. Porque você também é aquele observador e aquele estudioso e aquele profissional e aquele artista e aquele artesão da beleza que se você tivesse que esculpir essa pessoa e ela se entregasse aos seus dons, aos seus talentos, às suas aptidões artísticas mais profundas, talvez você revelasse nela uma melhor versão que nem ela mesma tem a capacidade, amorosamente falando, de se auto-enxergar daquele jeito, porque ela não enxerga a beleza como você enxerga. Então nós somos o pesquisador, o observador, mas somos também o artista, o construtor da imagem. Ser o construtor da imagem também é ter essa capacidade. Nos anos 90, nós éramos contratados para assinar beleza de desfile. Sabe o que significa isso? Assinar beleza de desfile? Significa assim, o estilista contratava um cabeleireiro, um maquiador, que tinha um feeling, que tinha uma sensibilidade, e que vocês têm essa sensibilidade. Talvez ela precise estar com a chama mais acesa, e hoje eu estou acendendo essa chama com força. Hoje eu estou derramando essa capacidade, estou abrindo esse campo energético para vocês, literalmente. E nós éramos contratados para olhar para as roupas do desfile e para as modelos e imaginar o que seria melhor para aquela beleza. E muitas vezes, os meus alunos me escutam falando sobre a ideia do guru da imagem. E eu até às vezes critico esse ponto de vista. Mas eu não critico isso porque está errado. Eu critico para dar vazão a que nós tenhamos ouvidos para ouvir os clientes. Não está errado você interferir, você propor. Mas antes de propor, antes de interferir, a gente precisa ouvir. Então, para trazer a força da humanização, eu precisei criar um contraponto contra aquilo que eu mesmo, às vezes, em raras exceções, pratico, que é construir uma imagem da qual eu vou ajudar a pessoa, porque ela não enxerga a beleza dela, ela não se vê, ela não sabe como ela se vê. Hoje eu conversar com a Nath Moraes, que eu já fiz, sei lá se vocês já viram isso na internet, mas eu já fiz 12 cabelos diferentes na Nath Moraes. Ela já foi 3 tipos de ruiva, 5 tipos de loiro, já foi cinza, branca, já foi cacheada, já foi agora até mega hair igual da Shakira. A gente fez 300 coisas nela. Eu conversar de imagem com ela é fácil, porque é uma menina que se empoderou. Agora, vocês já viram a foto de quando começou isso? Vocês já viram como ela era no começo? Hoje ela sabe fazer maquiagem, hoje ela sabe definir o próprio cabelo dela, hoje ela sabe se empoderar melhor até do que eu faço para ela, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Hoje ela é parte integrante dessa construção desse quebra-cabeça. Hoje eu faço mega hair, eu penso como fechar o layout delas, a Priscila descolore o cabelo dela do mega, a gente faz a coisa. Hoje é um ecossistema, hoje é uma equipe junto. Mas um dia eu tive que ir lá como projetista capilar e pegar na mão dela, daquela garota envergonhada, tímida, cheia de desejo de se ver bonita, mas sem saber o que queria. E hoje ela grava vídeo, faz assim, faz short, faz assim, todo mundo fala, mas ela é blogueira. Mas ela não era.
Em 2016, final de 2016, ela não era. Nós estamos falando de 3 anos. E eu sei que nem todo cliente quer ser blogueiro, eu sei que nem todo cliente tem idade para ser blogueiro, tá tudo bem. Agora, a espiritualidade, ela interfere no visual? Ela interfere. Ela interfere. Eu, por exemplo, sempre senti o meu coração ofendido quando eu via alguém precipitadamente criticando aquelas senhoras ou aquelas, como amorosamente eu falo, aquelas tiazinhas do coque da Assembleia que tem o cabelo gigantão. Quando eu via alguém criticando ou quando alguém falando assim, isso aqui é igual um cabelo de crente, eu me sentia ferido por elas. Porque é espiritualidade. É igual a monja Cohen. Se ela é monja, resolveu raspar a cabeça, é a espiritualidade interferindo no visual. A beleza também pode ser espiritual. A beleza, ela é uma entidade espiritual. Uma entidade criada por Deus, mas espiritual. A beleza, ela só é perceptível para aquele, se você quer se aperfeiçoar em beleza, eu tenho uma lição de casa para você se aperfeiçoar em beleza, e não é ler meu e-book, não. É você contemplar as coisas belas que Deus criou. E não é poeticamente. É você estar diante da natureza, é você saber estar aquietado, contemplando as árvores, os pássaros, as montanhas, o céu, a natureza. É procurar o estado de aquietamento e contemplação do que é belo. Porque se você não consegue apreciar o que é belo, como que você vai ser um projetista capilar que às vezes vai pegar uma pessoa que está devastada e a pessoa vai te trazer todas as dores dela e você vai precisar de uma sensibilidade para conseguir capturar as belezas que ainda tem naquele ser que está todo machucado. E não é só machucado fisicamente, visivelmente. E você vai ter que extrair o melhor dali, você vai ter que fazer o que a Cris e outras alunas têm feito sabiamente, que é o extrativismo humanizado. É conseguir olhar para aquela pessoa e retirar o que ela tem de bom, enxergar os pontos fortes dele. E ainda você vai se deparar com os temperamentos. Né? Você vai se deparar com momentos de picos emocionais. Você vai se deparar com personalidades, com pessoas que não se gostam, pessoas que se odeiam, pessoas que parecem o pai e foram violentadas sexualmente e odeiam o rosto de parecer o pai, pessoas que não conhecem o pai e a mãe e não gostam da cor que tem, pessoas que já tentaram se suicidar. Vocês vão lidar com tanta coisa que eu vou te dizer uma coisa. É só o poder de Deus na vida de vocês. É só vocês entendendo que a beleza é antes de tudo. É antes de tudo um impacto interno no ser humano. Que reverbera na face. Não há beleza sem formosura. Não há beleza sem um semblante que transmite beleza. Quando nós, que também somos seres humanos, estamos com raiva, estamos magoados, chateados, estamos tristes, quando nós estamos com qualquer problema, estampa em nossa face os sentimentos mais intrínsecos e as feiuras mais incontroláveis que deformam a nossa beleza. Tanto que quando uma pessoa está apaixonada, as pessoas falam assim, você está diferente, você está diferente. Porque os sentimentos, os temperamentos, eles influenciam diretamente na expressão, no semblante, na expressão, no semblante. Eles transformam. Por isso a gente traz aromaterapia, por isso a gente traz tratamento sistêmico, por isso a gente não trabalha só com cabeça, por isso a gente tem que reeducar uma forma capilar,
Por isso não adianta só fazer uma entrega ali instantânea. É um processo. Quantas mulheres e quantas pessoas cortaram o cabelo sozinho na quarentena? Não estou criticando quem fez isso. Eu mesmo já fiz isso várias vezes na minha vida e está tudo bem. O cabelo é de cada um pode fazer o que quiser. Mas o cabelo e o rosto são, sim, lugares de escapes, de picos dos nossos temperamentos e de picos das nossas características emocionais. Como que você, projetista capilar, como que você vai ser uma influência num comportamento social, num comportamento cultural? Qual é a diferença que você vai fazer nessa geração em pessoas? Mas não só na beleza dela, mas no comportamento social. Como? A pergunta é, como? Como que você vai exercer uma influência através da sua profissão que vai impactar o comportamento social, como eu ensinei na outra aula, o comportamento social de higiene, o comportamento social de saúde capilar, o comportamento social de beleza e autoimagem, o comportamento social de bem-estar das pessoas. Nós somos muito mais do que a gente imagina e a gente tem muito mais responsabilidades de impacto social do que a gente pode vislumbrar quando a gente pensa só no cabelo. O cabelo é a ferramenta, é o veículo. Quando a gente entende que higiene, saúde, beleza e bem-estar, e não é porque o Pietro está falando, é porque, por exemplo, na Embi Morumbi, né, o visagismo e terapia capilar está no campus da saúde. Por quê? Porque nós somos também responsáveis como cabeleireiros, projetistas capilares, por higiene, saúde, beleza e bem-estar. Quando você pensa que a estética, o curso de estética mesmo, né? O curso de estética no Senac ou nas universidades em geral, quando você pensa que ele está no campus também da saúde, você entende que estética é saúde, beleza e bem-estar. E higiene. Impactando a higiene, a gente tem um impacto de comportamento social. Qual o conceito de cultura? Quantas culturas existem dentro de uma cultura única? Nós vivemos um duelo cultural agora que é o natural genético ou o adaptado social. O que é certo e o que é errado? Como eu vou lidar com essas coisas? E agora? Existe certo e errado dentro de uma cultura? Existe certo e errado dentro desse duelo? É certo um natural genético? É certo um adaptado socialmente falando? Quantos preconceitos já vivemos no Brasil por uma questão genética? E vivemos ainda. Sem levantar uma bandeira militante, mas quantas vezes uma mulher de cabelo afro foi impossibilitada de estar ou de exercer ou foi criticada num ambiente profissional e graças a Deus já mudou e está mudando bastante e graças a um movimento, um conceito cultural. Agora, nós temos por outro lado também algumas blogueiras como a Nicásio, esqueci o nome dela agora, deu um branco. O sobrenome dela é Nicásio. Que fez o movimento da transição capilar e, de repente, foi batizada por uma multinacional aí como a embaixadora Mor e ela escova o cabelo. Nós temos agora a Juliana Paz. Vai na página da Juliana Paz e olha, tem dias que ela está escovando o cabelo e tem dias que ela está deixando o cabelo black agora, cacheadão. E aí? Projeto de beleza é um dado antropológico. O que significa isso? É um impacto na cultura. E ele tem um foco. A origem e o desenvolvimento da autoimagem. Ou seja,
encontrar a origem e o desenvolvimento da imagem de cada um dos nossos clientes. Esse é o foco. O projeto de beleza é um impacto cultural, é um impacto na cultura, é um impacto antropológico, é um impacto de transformação do que beleza pode ser a partir do indivíduo. E o foco disso é fazer com que esses indivíduos, esses seres, essas pessoas que estão nas nossas mãos, que não são uma massa, não são uma tribo, não são uma cultura coletiva só, mas são indivíduos. Nós estamos na cultura onde eu creio que é uma cultura do indivíduo, é a cultura do ser, é a cultura da humanização para a beleza. É a cultura onde a gente dá a oportunidade dele desenvolver a beleza dele a partir da origem, a partir de quem ele é, a partir do que ele tem geneticamente e a partir das infinitas possibilidades de quem ele pode ser. Então, essa é a nossa entrega do 6º dia do intensivão do Projetista Capilar. É uma reflexão, é uma profundidade diferente, mas é o que eu tenho para vocês nesse dia. É o que eu desejo que vocês levem, meditem, pensem, construam, cocriem e façam com que as coisas tenham um outro sentido. Quando a gente tem, eu ensino isso no Mestras na Água, quem é minha aluna já experienciou isso, mas quando a gente tem uma razão de ser, que é o Ikigai, quando a gente tem um propósito de trabalho, o nosso coração transforma e a partir disso a gente transforma as pessoas. Quando a gente tem uma razão de ser e um propósito no nosso trabalho, né, o nosso coração se transforma e aí a gente transforma as pessoas a partir disso também. Espero sinceramente, em amor, não ter sido muito poético, porque não era a intenção era ser claro, era ser transparente, era ser essência, tá bom? Um lindo dia para vocês, um beijo no coração. E eu vou colocar lá no grupo hoje de material complementar somente a apostila de 70 páginas, que vocês não precisam ler agora, vocês podem levar para a vida, baixa no celular. Ela nem é uma coisa para ler correndo. Ah, eu não dei a senha, né? Isso que eu ia perguntar, a senha. A senha. Ela não é para ler rápido, tá? Ela é um material de estudo. Ela é para você ler, fazer pesquisas, fazer anotações. Ela não é para você ler como um livro direto. Ela tem muitas coisas que é para você tá ali, vai fazer uma pesquisa, volta, vai devagar. É uma coisa para você fazer durante uma caminhada. Não é uma coisa para você fazer correndo, tá bom? A senha de hoje é Ikigai. Ikigai. Se escreve assim, eu vou colocar aí no chat. I-K-I-G-A-I. Ikigai. Ikigai. Tá bom? Não sei se todo mundo conseguiu pegar a senha? Soleta de novo, por favor. Assim, ó, vê se dá para ver aí, Cris. Ikigai. Ikigai. Sim, dá para ver. Ikigai, tá bom? Ikigai significa razão de ser, propósito de ser. É utilizado na cultura japonesa e no TP Mestras na Água a gente tem algumas aulas, algumas experiências que falam disso e que na maior parte das vezes são transformadoras, né, Cris? E outras pessoas que sempre... Muito transformador. É um bem-vindo ao curso. É isso, galera. Ikigai para vocês, um lindo dia, um ótimo trabalho, um beijo no coração. E amanhã a gente se vê. Amanhã vai ser live, vai ser aberto, tá bom? Beijo grande e até mais. Beijo, Pi. Beijo.